Assim como a memória dos pães, a memória do mar está presente em todos os 4 evangelhos e nos 4 ocupa o centro, quase a nos dizer: olha, esta é a missão da igreja. Não bastou para os discípulos aprender que tinham que colocar em comum tudo que eles tinham, os 5 pães e os 2 peixes. Nem foi suficiente os discípulos serem os servos daquela multitude de gente sentada na relva, distribuindo a eles o pão. Jesus os obrigou, os forçou a subir no barco. É um verbo forte. Se você aprendeu os pães, tem que enfrentar o mar. Os discípulos não vão ficar aí participando da despedida final. Quem vai despedir o povo depois da grande festa será Jesus. Os discípulos vão estar no barco, enfrentando o mar e o vento forte contrário. Não podemos esquecer. Já vimos desde o dia que Jesus os chamou para serem pescadores de gente. O mar, na simbologia neotestamentária, representa as forças da morte, do poder dominador, do poder opressor. O mar representa a concentração das riquezas. Se tem uma multidão que não tem o que comer, é porque tem gente que concentra as riquezas. O mar representa a opressão, a exploração dos pobres. O mar representa aquela porcentagem mínima de 1% da população que possui 70% dos bens. E muita gente ainda morrendo de fome. Como seria bom para as nossas igrejas ficar só na condivisão dos pães, sentados ao redor da mesa eucarística, partilhando e servindo os pães para nós. Não basta. Precisamos enfrentar o mar, as causas da falta de pão. Não vamos esquecer que na língua hebraica o verbo comer e o verbo lutar são o mesmo radical. Lacham quer dizer comer, pode querer dizer lutar. Tomai e comei, tomai e lutai. Não podemos dissociar as duas coisas. Não basta repartir o pão, temos que enfrentar o mar sem medo. E é o que acontece com Jesus, que fica lá, sobe no monte para orar. E o resultado da oração de Jesus é Jesus que enfrenta o mar e o enfrenta da maneira mais simples, caminhando sobre ele como se fosse um prado. E nós no barco, enfrentando o mar. E ao ver Jesus caminhando sobre as águas, a nossa reação é a explicação mais simples, deve ser um fantasma. Coragem, eu sou. Não tenham medo. Em português seria melhor dizer sou eu. Mas no grego é eu sou, é o mesmo nome de Deus. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o teu nome, ele responde eu sou. É aquele Javé presente em nossa história, acostumado a vencer o mar, desde os dias de Moisés e do faraó. Daquela vez ele dividiu as águas. Hoje ele caminha sobre as águas. Ele vence as forças da morte. Desde que tudo começou, quando o Espírito de Javé pairava sobre as águas. Se és tu,
diz para eu caminhar sobre as águas. Só Mateus lembra esse detalhe. Eu coloco na boca de Pedro, aquele que deveria ser um pouco o líder da comunidade. E nos faz lembrar Satanás nas tentações, quando dizia a Jesus: se tu és o Filho de Deus, mostra teu poder. Transforma as pedras em pães, te joga aqui de cima, seja dono de todas as riquezas da terra, mostra que tu és o Filho de Deus Todo-Poderoso. A mesma coisa Pedro, que no lugar de ficar remando junto com seus irmãos, obedecendo a ordem de Jesus, quer a saída milagrosa, quer a saída do entusiasmo, do aplauso. Faz eu caminhar sobre as águas. Se és tu, então vence o mar. Mostra. Vem. Vem, Pedro, vem. E Pedro sai do barco, e logo que sai, se assusta com o vento forte e começa a afundar. Senhor, me salva. Homem pequeno na fé. A fé nos pães, a fé no serviço da comunidade é coisa pequena se a gente não enfrenta o mar. E uma igreja que não enfrenta o mar com coragem fala de Jesus, mas o Jesus do qual ela fala não passa de um fantasma, de uma fantasia. Será em cima do barco, no meio do mar, que a comunidade vai proclamar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Logo mais será Pedro a dizer isso. Mas Pedro é porta-voz de uma comunidade que no barco, no meio do mar, proclama que o Filho de Deus é aquele que está lá enfrentando o mar. Estou lembrando quantos mártires, o mar é poderoso, hein? O mar é assustador. O mar mata. Quantas mártires na nossa Amazônia por ter defendido o direito do pobre contra o poder do latifúndio, contra a ganância das mineradoras, contra o desmatamento, contra o desejo de possuir a terra dos índios, contra o poder opressor que mata. Pequenos na fé. Todo dia, Jesus diz isso às nossas igrejas, a nós mesmos. Fé é sim com dividir os pães, fé é sim servir os irmãos, mas fé mesmo é enfrentar o mar sem medo de morrer.